Irmãos, vamos estar dando continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis e hoje, na última mensagem, nós falamos sobre a corrupção geral da humanidade, quando Deus olha ali para a humanidade e vê que todo o desejo do seu coração era mau. Se formos dar uma recapitulada, a gente vai ver ali nos capítulos 1 e 2 a criação, Deus criando tudo, Deus criando o universo, Deus criando o homem, Deus criando a mulher. E a cada ato da criação, Deus dizia que era bom. Quando Deus criou o homem, Ele olhou e Ele viu que era muito bom. No capítulo 3, nós já vemos ali a queda do homem. Satanás induzindo Eva ao pecado, e a partir do capítulo 3, quando Deus então expulsa Adão e Eva do jardim, a gente vai ver ali os descendentes de Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Eva e para Adão que da serpente, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Então, a partir do capítulo 3, a gente vai ver as duas genealogias. A genealogia da semente da mulher, inicialmente ali seria Abel, que Caim, que fazia parte da semente da serpente, mata Abel, e aí a gente vai ver os descendentes da mulher vindo, Abel, depois Sete. Então seriam os descendentes de Sete que fazem parte ali da semente da mulher, e os descendentes de Caim. Caim ali construindo uma cidade para o seu filho. A partir dali a gente vê Lameque já cometendo homicídio também. Nós vemos o início do adultério, porque Lameque ali tem duas mulheres. Então a gente vê uma semente seguindo ali os padrões, o início de culto, exaltando a Deus, e a outra semente se perdendo. Mas no capítulo 6, no início do capítulo 6, que estudamos no último domingo, nós vimos que os filhos da semente da mulher olharam para as filhas da semente da serpente e eles se interessaram por ela. E aí então eles começaram a coabitar, começaram a casar, e ali então há o desenrolar da corrupção na humanidade, até o ponto em que Deus olha para a humanidade e Ele diz: eu me arrependo de ter criado o homem, eu vou destruir. E no capítulo 6, a gente vê Deus anunciando para Noé. Eu não vou fazer as leituras bíblicas para que a gente possa ganhar um pouco de tempo. Então Deus, a partir do versículo 11, Ele olha para a terra que estava corrompida, cheia de violência, e no versículo 13 Deus diz a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Vamos orar, irmãos, para então estarmos iniciando essa parte do estudo. Deus, nós pedimos a Tua direção, pedimos a Tua orientação. Abre as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, nessa mensagem que é de cunho tão prático, ó Deus, que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor esteja falando ao coração de todos os que estarão ouvindo essa mensagem a respeito da importância de estarmos pregando a Tua palavra e de termos, ó Deus, em Cristo, a arca da nossa salvação. Amém. Irmãos, o que eu vou trazer nessa manhã, na verdade, ele não vai ter... eu não vou tirar dúvidas, eu não vou me propor aqui a tirar dúvidas. Eu fiquei pensando sobre qual a direção que eu daria para esse estudo. Porque
porque existem muitas dúvidas com relação ao dilúvio. Mas como que os animais entraram? Os animais entraram porque Deus guiou. Se os irmãos olharem lá o texto, vai ser bem claro que Deus enviou os animais a Noé. Os animais eram filhotes, seria o mais lógico de imaginarmos que eram filhotes que foram colocados na arca. Mesmo assim, o número seria enorme, existe toda a dificuldade da arca. Ontem eu fiquei pensando no calor que devia fazer dentro da arca, eu com os meus pensamentos dessa mania de entrar dentro da história, eu fiquei me vendo ali, e o cheiro dos animais, a escuridão da arca, porque só tinha janela em cima, eram 3 andares, então imagina você ir lá no primeiro andar, o cheiro, o calor, a sujeira, o barulho, né? E isso tudo, os irmãos podem estar pensando, mas o que é isso, irmã? Eu quero que os irmãos vejam que a salvação, ela vem, Deus dá a salvação, mas nem tudo são flores. Consegue perceber? Deus deu a salvação ali para Noé, Deus viu que aquele homem era justo e que ele e sua família mereciam a salvação, mas Deus não facilitou para ele construir a arca. Noé não era carpinteiro, Noé não era marceneiro, Noé não era arquiteto nem engenheiro, mas ele teve que projetar, ele teve que ir até onde tinha as árvores, ele teve que cortar as árvores, retirar, ele teve que limpar aquela madeira para que ele pudesse começar aquela construção. Ele teve que pegar o piso para poder betumar toda aquela arca. Então, teve muito trabalho. Eu fiquei imaginando se Noé pagava alguém para fazer algum tipo de serviço, mas a Bíblia não relata que Noé era rico. Noé era agricultor. Então, ele ainda tinha que ter o tempo e os filhos dele também para cuidar da sobrevivência deles, da subsistência deles. E isso tudo, irmãos, e a Bíblia vai relatar que durante todo o tempo, Noé pregou. Noé pregou para aquelas pessoas que o fim estava se aproximando, que já estava determinado o fim daquele mundo que eles conheciam e que para que eles pudessem ser salvos, eles teriam que embarcar na arca. Isso tudo levou 120 anos. 120 anos. Deus anuncia a Noé que vai destruir, ele manda Noé começar, e isso tudo fala muito para os nossos dias, porque vivemos um tempo difícil, um tempo em que, devido às teologias que são pregadas, às heresias que são pregadas, muitas das vezes nós temos um pensamento completamente errôneo com relação ao agir de Deus, porque nós achamos que somos protegidos. Eu vejo muito crente postar lá aquele negócio, uma mãozinha lá, como se fosse de Jesus, passando sangue na porta, porque aí o coronavírus não vai entrar. Irmãos, lamento dizer que se tiver que entrar, ele vai entrar, porque a graça de Deus, ela se distribui de uma forma como o orvalho caindo sobre a hortaliça. Não tem diferença do alface, do agrião, da rúcula, cai sobre todos. Se você pensa que sua casa vai ser protegida porque você é salvo, então você está se achando merecedor, você está se achando bom, melhor do que o outro, porque aí na sua casa não entra e na casa do outro entra. É complicado pra caramba. Eu não consigo entender por que entra na casa de uns, não entra na casa de outros, por que uns vão para o hospital e morrem, por que outros passam lá meses dentro de um CTI e saem vivos. Isso tudo a gente guarda para quando chegar lá no céu a gente tirar dúvida, porque Paulo diz o quê? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? A única coisa que eu posso te afirmar com base na Bíblia é que não existe essa separação. Existe a misericórdia divina, existe o amor, existe a nossa oração.
nós oramos, pedimos, intercedemos, e Deus nos atende no nosso pedido, nós podemos ver isso. Deus mandou Isaías anunciar a Ezequias que ele ia morrer. Ezequias orou antes de Isaías sair no muro do palácio. Deus disse, volta lá, e diz que eu estou dando mais tempo de vida para ele. Então, quando Deus cura a filha da mulher sírio-fenícia, Jesus vai dizer para aquela mulher, seja feito como tu queres. Ele não está dizendo seja feito como eu quero, seja feito como você quer. A mulher chega lá e ele diz, não vou te atender, não vou ouvir. Os discípulos pedem, Jesus continua andando. Aquela mulher continua insistindo, até que ela para diante de Jesus. Ela fala, tem misericórdia de mim. E ele diz, eu não vim aqui para atender, senão aos filhos da casa de Israel. Ela diz, sim, mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa. Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Então isso eu posso pregar teologicamente para você, que a tua fé, a tua oração, o teu pedido, o teu clamor pode sim mover o coração de Deus. E é aí que nós somos diferentes daqueles que não têm esperança. Não é que nós somos melhores. Quando Deus chamou Israel, ele disse, eu não escolhi essa nação, eu não escolhi vocês porque vocês são os melhores, porque vocês são os maiores, porque vocês são os inteligentes. Pelo contrário, vocês são os menores, mas eu os escolhi. Escolheu por quê? Pela misericórdia dele. Outra coisa, anota aí, pergunta lá no céu, por que escolheu eles? Por que a salvação chegou até você e ainda não chegou na casa do seu vizinho? Precisamos entender essas coisas para que possamos, irmãos, passar por esses dias que estamos passando sem deixar esmorecer a nossa fé, sem que a nossa cabeça entre em colapso. Nós temos visto muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas que deveriam estar aqui, que podem, que têm saúde e poderiam estar aqui e não estão. E aqui a gente volta para a questão aqui de Noé, porque a Bíblia vai dizer que no tempo de Noé as pessoas casavam, as pessoas davam-se em casamento, nasciam, as pessoas estavam vivendo suas vidas e não paravam para prestar atenção naquilo que Noé estava pregando. Eu fico imaginando a luta, eu fico imaginando a esposa de Noé, entendeu? Porque Deus falou, foi com Noé, Deus não falou com a esposa. Era uma esposa muito obediente. As esposas dos filhos também, os filhos também. Porque embarcaram todos no chamado do Pai. E aí, quando a gente traz para os nossos dias, a gente sabe que algo muito parecido está por acontecer. A mensagem mais prática que Noé nos traz é a respeito do fim do mundo. Nós temos essa mensagem. Pedro vai dizer que ela não tarda, embora alguns acham que ela está tardando, ela não demora a acontecer. Pedro vai dizer que Deus ele está aguardando porque Ele tem misericórdia. Existem pessoas que Ele quer salvar. É por isso que Ele ainda não voltou. Ele não se agrada na morte, na destruição do homem. Ele nos criou e quando Ele nos criou, Ele olhou e Ele viu que era muito bom. No entanto, irmãos, nós vivemos numa realidade em que eu imagino que se Deus tivesse mandado construirmos uma arca hoje, a gente ia estar reclamando com Deus. Está dando muito trabalho. A madeira. Eu não sei o que eu ia fazer com o barulho dos animais dentro da arca. E observa como a gente pensa nas coisas.
de modo tão particular e pessoal, a gente inverte a situação, porque é como se nós vivemos assim: eu vou na igreja, eu sirvo, eu prego, eu faço, eu presto um serviço, então agora ele tem que me retribuir. Senhor, já dei minha paga, agora eu quero o seu retorno. Infelizmente, essa teologia da prosperidade, ela entra assim dentro das nossas mentes, e quando nós nos pegamos assim de surpresa, a gente vê esse tipo de pensamento em nossa cabeça. Eu sei que eu tenho uma frase que eu tenho evitado falar, mas eu costumava muito falar. Eu dizia: eu não mereço isso. Olha a pretensão da cidadã: eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Noé podia ter pensado assim: eu não mereço isso, eu não preciso passar por isso, eu não tenho que me desgastar pegando madeira, eu não tenho que me desgastar ouvindo a zoada do pessoal que fica debochando de mim, eu não tenho que me desgastar em ter que ficar explicando para minha esposa os planos de Deus, eu não tenho que me desgastar com os meus filhos, porque nós poderíamos estar trabalhando, prosperando financeiramente, tendo os filhos. Eu não preciso disso. E ele teria perecido com toda a humanidade de então. Ele foi salvo porque Deus olhou e viu que ele era justo. Ele era perfeito? Não. Quando a gente for seguir adiante, nos próximos sermões, a gente vai ver ali. Noé planta uma vinha, Noé se embebeda, Noé fica nu. Tem toda uma situação ali que precisa ser explicada e falada. Noé não era perfeito, mas Deus viu que Noé era obediente. Quando ele olhar para você, ele vai ver você de que forma? Ele vai te ver obediente, disposto a cumprir aquilo que ele tem planejado para você? Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, que assim como Deus planejou para Noé todo aquele trabalho, toda aquela atividade de construir arca, de pegar animal, de estocar alimento, de ficar dentro da arca durante um ano, ele também tem projetos e planos para a sua vida. Jeremias vai dizer que nós fomos separados desde o ventre. Paulo também diz que desde o ventre da mãe ele foi escolhido e preparado para cumprir uma missão. E eu digo para você que você também foi separado e Deus também te deu uma missão. Mas de que forma você tem encarado a missão que Deus te determinou? Achando que você é um super-herói porque você está ali se sacrificando, fazendo, subindo, pregando e falando e os outros não estão fazendo nada? Se achando um super porque você está aqui enquanto muitos estão em casa porque estão com medo da pandemia? De que forma você tem encarado aquilo que ele tem te dado? Você já cansou? Já jogou a toalha e resolveu viver sua própria vida? Irmãos, o que temos visto na igreja na atualidade é que as pessoas estão jogando a toalha. Elas estão jogando a toalha e elas estão dizendo: olha, eu cansei, eu vou viver como se não houvesse amanhã. E realmente vai chegar um ponto em que não vai haver amanhã. Estudando para dar aula aos Gálatas, eu li uma coisa que me deixou muito interessante. Porque o autor do livro, ele dizia assim, que a aplicação dele era num outro sentido, mas eu vou usar a ideia aqui para a gente. Porque ser crente, irmãos, é o seguinte: ou você é, ou você não é. Todos concordam? Ou você é, ou você não é. É igual vácuo. Você já viu uma embalagem a vácuo? Pode ter ar dentro da embalagem a vácuo? Ou ela está a vácuo, ou ela não está a vácuo. Ser crente é isso. Se 1% de você não for crente, eu estou falando crente, eu não estou falando evangélico.
tá? Existe uma diferença entre ser evangélico e entre ser crente. Vai assistir a aula de Gálatas que você vai aprender a respeito disso. Existe uma diferença muito grande. Eu estou falando se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ser crente é você acreditar que um dia Ele vai voltar e que vai arrebatar a sua igreja, mas que aqueles que não são salvos vão perecer no fogo do inferno. E aí eu estou falando do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu netinho que você tanto ama. Se eles não crerem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, eles vão arder no fogo do inferno. Deu para entender? Noé pregou durante 120 anos sem desanimar. Deus está tardando de vir nos buscar, porque tem pessoas que Ele quer salvar, e essa pessoa pode ser o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, aqueles que você diz, entreguei na mão de Deus, mas Ele entregou na sua mão. Ele colocou essa pessoa na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, para que você pudesse pregar. A ação de pregar o Evangelho, a Bíblia diz que ela é uma tarefa que só foi dada a homens a executar. Deus não podia ter falado para Noé, Noé, vai em tal lugar, porque lá em tal lugar tem uma arca, tem um barco lá preparado para você. Não podia? Podia, mas ele não fez, porque o trabalho de construir a arca era de Noé. Deus podia ter secado a terra imediatamente após o dilúvio, não podia? Podia. Mas Noé ficou, o dilúvio levou 40 dias e 40 noites. Quando as águas jorraram, a Bíblia diz que veio água do céu, como veio água de todos os firmamentos, e encheu a terra até 7 metros acima do monte mais alto. 40 dias apenas. Até seria suportável, mas ele teve que ficar um ano esperando a água secar. Obediência, sacrifício, resiliência. São coisas que nós precisamos ter enquanto cristãos. Ah, mas eu já falei, eu já preguei, eu já expliquei, mas ele não quer saber. A gente tem que continuar falando. É nosso papel, a gente precisa continuar orando. A gente precisa continuar fazendo aquilo que nos cabe fazer. Principalmente com aqueles irmãos que não têm Cristo. Quando eu vejo a notícia e vejo lá que são quase 350 mil brasileiros, e eu fico pensando, Senhor, quantos não têm a salvação? Porque, irmãos, olha como é que nós somos. Desculpa os irmãos que perderam familiares. Não sei se a minha colocação vai ser muito... Eu não consigo ver outro termo, me desculpem, mas nós somos egoístas. Porque quando eu oro pelos meus. Sentiram a minha oração aqui, quando eu orei? Senhor, abençoe os membros da nossa igreja que estão com Covid, que eles recebam uma cura. Senhor, abençoe todos os crentes que estão com essa doença. A gente ora pelos nossos, só que os nossos já são salvos. E os que estão morrendo sem ter salvação? Que já entraram em estado de agonia e vão passar toda a eternidade no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, esse é um tempo da igreja reagir. Esse é um tempo da igreja, a igreja está recebendo um sacode, e a gente está passando por uma peneira.
para de dizer que veio do diabo, para de falar essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Pode até ter vindo, mas se a hora que Deus quiser, acabou, acabou. A hora que Ele disser, encerrou a pandemia. Então, se está acontecendo, está sob o desígnio de Deus. E nós precisamos entender que todo desígnio de Deus tem um propósito. Deus não é um Deus mau que está lá de cima olhando e dizendo, não, Eunice não se comportou essa semana, vou dar um castigo para ela. Moisés foi bonzinho, vai receber um bônus. Isso somos nós quando criamos os nossos filhos, e mesmo assim a gente é injusto muitas das vezes. Agora, Deus, Ele não olha dessa forma, Ele olha para toda a humanidade. E se eu posso dizer que Deus está preocupado, o que o termo é teologicamente errado, Ele estaria preocupado mais com aqueles que não são salvos ainda. E é por isso, Pedro está aqui, é claro, quando ele fala. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 9, ele vai dizer assim, do capítulo 3, versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eles só vão chegar ao arrependimento se eu e você falarmos, se eu e você pregarmos. Ninguém vai chegar ao arrependimento se a igreja se calar, se a igreja estiver preocupada com os seus próprios problemas e com as suas próprias dificuldades. Se nós estivermos aqui centrados nos nossos probleminhas, vivendo em torno do nosso umbigo, nós vamos estar aqui nos ajudando, mas seria como qualquer clube, qualquer cooperativa, qualquer agrupamento de amigos. O que Ele quer é que nesse momento nós sejamos luz e nós sejamos sal. A nossa igreja precisa ser aqui como uma candeia brilhando para que as pessoas que vivem aqui no nosso entorno, nesses condomínios, possam chegar aqui chorando, clamando, diante da dificuldade que elas estão vivendo, diante dos problemas, das perdas. Se acheguem até aqui e encontrem aqui abrigo, encontrem aqui guarita, encontrem aqui uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Porque também não adianta as pessoas chegarem aqui, irmãos, e a gente está, ó vida, ó azar. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus, buscar em oração, que Ele nos fale. Assim como Ele falou a Noé. Irmãos, a Bíblia não fala quanto tempo Noé levou para receber, mas eu imagino, eu busco sempre me colocar dentro do personagem, eu busco analisar a forma como o personagem pensa. Você acha que Noé aceitou de cara? Acho que de início ele deve ter pensado, eu estou tendo um surto.
Você já pensou, você já foi chamado para fazer algo por Deus e pensou, acho que eu estou tendo um surto? Isso é grande demais para mim, isso é complicado demais para que eu realize, é impossível falar com aquela pessoa, eu vou levar uma bronca, eu não tenho ousadia para fazer. Você já passou por isso? Eu já. De tremer toda, sabendo que eu tinha que falar, que fazer uma coisa, e me sentindo ali presa, parecia que tinha chumbo no pé, porque eu não queria levantar, sair do meu comodismo e encarar aquilo que Deus estava me mandando fazer. Noé tinha uma vida. E, de repente, Deus diz, Noé, larga isso tudo aí, vai construir uma arca, porque eu vou destruir a humanidade, eu vou fazer isso. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que até então nunca havia chovido sobre a terra. Imagina, nunca choveu. E aí Deus diz que vai mandar a chuva do céu. São vários pontos. Chega em casa, leia o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8 de Gênesis. Entre dentro do personagem, se coloque no lugar de Noé, se coloque no lugar da esposa, se coloque no lugar das noras, se coloque no lugar dos filhos. E imagina, você está reclamando de ficar dentro de casa, nesse período, e você tem internet, você tem energia elétrica, você tem água com geosmina, mas você tem água, você tem tanto conforto. Por mais humilde que seja a nossa casa, nós temos tanto conforto. Nós temos a bênção de estarmos entre os nossos familiares. Irmãos, a mensagem ela é essa. Que você entenda que Deus tem um propósito para a sua vida. Que você entenda que aqueles que lhe são queridos, aqueles que lhe são amados, você está preocupado deles pegarem Covid? Fique preocupado com o pós-Covid. Quantos queridos nossos foram embora nesses dias e não foi de Covid? Aqui na nossa igreja, nós estamos na contramão da doença. Porque temos perdido os irmãos queridos. Igual a irmã que faleceu essa semana após um tombo. Foi agravando, até que ela veio a perecer. Quantos queridos estão indo? Embora devido a um câncer que descobriu durante o período da pandemia, devido a uma doença. Irmão Jardim, irmã Cleonice, a irmã que faleceu, Zerenil, que faleceu essa semana. A mãe da irmã Elzinha, a irmã Elvira, tantos irmãos que não foi de Covid. Tantos estão aí perecendo por acidente, perecendo por outra coisa qualquer. A questão não é a pessoa morrer, porque nós sabemos que existe uma vida após essa vida. Nós queremos ficar com a pessoa, não queremos perder ninguém, em hipótese alguma, e oramos e clamamos. Mas o que eu quero que você entenda é que o pior é se elas morrerem sem salvação. Por isso, pergunte a Deus para quem Ele quer que você fale. Você pode sofrer zombaria, pode sofrer escárnio, assim como Noé sofreu. Eu não lembro se foi Agostinho ou se foi Lutero que disse que, com certeza, houve milagre divino para que Noé não fosse morto pela população. Imagina, construindo e ainda dizendo que o mundo ia acabar, gerando revolta e questionamento entre as pessoas e insistindo com aquilo. Com certeza, as pessoas se levantaram contra ele. E, no entanto, ele perseverou.
persevere. Vale a pena, porque aquilo pelo qual nós estamos lutando é algo de real valor, é algo maravilhoso, que é a vida eterna. Amém.